Esse evento é promovido pelos professores do Colegiado de Psicologia da Unidade São Gabriel, pelo curso de Psicologia e tem o apoio da diretoria da Faculdade de Psicologia da PUC-Minas. Cumprimentamos e convidamos para compor a mesa o coordenador do colegiado do curso de Psicologia da PUC-Minas São Gabriel, professor Carlos Eduardo Carrusca Vieira. Representando o corpo discente da Unidade São Gabriel, a aluna Caroline Nascimento Lopes. E o conferencista dessa manhã, senhor deputado federal Patrus Ananias. Cumprimentamos e registramos a presença do professor Alexandre Rezende de Guimarães, pró-reitor adjunto da PUC-Minas do São Gabriel. A professora Betânia Diniz Gonçalves, diretora da Faculdade de Psicologia da PUC-Minas, e a professora Aline Aguiar Mendes, coordenadora de pesquisa da unidade. Cumprimentamos igualmente alunos e professores aqui presentes. Passo a palavra ao professor Carlos Eduardo Carrusca Vieira. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor deputado federal, Patrus Ananias, pró-reitor adjunto da PUC-Minas São Gabriel, professor Alexandre Rezende Guimarães, professora Betânia Diniz Gonçalves, diretora da Faculdade de Psicologia da PUC-Minas, colegiado do curso de Psicologia, demais coordenadores, professores, estudantes e convidados aqui presentes, bom dia a todos. Meus caros e minhas caras, excelentíssimo senhor deputado federal Patrus Ananias, o dia de hoje constitui uma oportunidade ímpar de ampliação da formação desta comunidade acadêmica. Vivemos tempos difíceis, sombrios, em que a esperança parece ser arrastada para muito longe. A propagação dos discursos de ódio, a manutenção de uma sociabilidade que engendra violência e impede o diálogo, assim como as reformas ora propostas em nosso país, descortinam um horizonte pessimista, cuja herança para gerações atuais e futuras logo se revelará. O cenário atual exige a reflexão crítica, e a universidade não se furta a isso. Nessa direção, o curso de Psicologia da PUC-Minas São Gabriel, com apoio da Faculdade de Psicologia da Pró-Reitoria da Unidade São Gabriel, organizou o presente debate, que terá como temática central a atual conjuntura brasileira e os impactos das reformas propostas pelo governo federal. Sentimos-nos, pois, honrados com a presença de Vossa Excelência e estamos certos de que sua conferência irá contribuir e nos brindar de maneira substantiva para a construção dos dias vindouros. Muito obrigado. Passo a palavra à aluna Caroline Nascimento Lopes. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor deputado federal Patrus Ananias, professor Alexandre Rezende Guimarães, pró-reitor adjunto da PUC-Minas São Gabriel, professora Betânia Diniz, diretora da Faculdade de Psicologia da PUC-Minas, professor Carlos Eduardo Carrusca, coordenador do colegiado do curso de Psicologia, demais professores e colegas presentes aqui no dia de hoje, um bom dia a todos. Em nome dos alunos da Psicologia, agradeço a presença do senhor deputado federal Patrus Ananias em nossa universidade. Agradeço ao colegiado a oportunidade que está sendo dada aos discentes e a nós, como DA de Psicologia, em participar de um evento de grande importância para o entendimento do nosso cenário atual político. Como alunos e futuros trabalhadores, estamos vendo os nossos direitos sendo atacados pelo governo ilegítimo de Michel Temer. Esses ataques se iniciaram com a aprovação da PEC 24155 no Senado, que congelam os gastos públicos federais na educação e na saúde, e continuam com as reformas trabalhistas e previdenciárias, e também com a aprovação da PL da terceirização, que está levando milhares de pessoas para as ruas nos dias de hoje. Gostaria, inclusive, de saudar aqui os professores que estão se mobilizando e dizer que professor em greve, professor paralisado, também está ensinando que só a luta muda a vida. E nós não temos que aceitar essa realidade de ataques que estamos sofrendo atualmente. Gostaria também de chamar aqui aqueles que ainda não estão mobilizados a irem nas reuniões da ADPUC,
Porque do lado de cá, do lado dos alunos, nós já mostramos que estamos com disposição para a luta, como fizemos na ocupação. E juntos, alunos, professores, inclusive alunos e professores da coordenação e da reitoria, juntos com os trabalhadores de todo o país, podemos derrubar esse governo ilegítimo. É nosso dever. Obrigada. É nosso dever, enquanto estudantes e trabalhadores, cobrar das maiores centrais sindicais desse país, a CUT e a CTB, que, além da greve geral convocada para o dia 28 de abril, montem um cronograma de lutas para derrubar o governo de Temer e para barrar as reformas contra os trabalhadores brasileiros. Precisamos nos unir contra as reformas, contra Temer e para um governo de trabalhadores. A luta é agora, ela é nas ruas, nas universidades, com greves e com um calendário forte de lutas. Finalizo aqui chamando a todos para o ato hoje, em frente à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, às 5 horas da tarde. Alunos, professores e funcionários. Obrigada. Agradecemos ao professor Carlos Eduardo Carrusca e à aluna Caroline Nascimento Lopes. Convido-os a desfazerem a mesa e acompanharem da plateia a conferência do senhor deputado federal Patrus Ananias. O tema dessa palestra é a atual conjuntura brasileira e o impacto das reformas. O palestrante, senhor Patrus Ananias, é deputado federal. Foi professor da PUC-Minas por mais de 3 décadas na Faculdade Mineira de Direito e na Escola de Serviço Social. Nesse período, ocupou ainda cargos importantes na instituição, como diretor do Instituto Jacques Maritain e da editora PUC-Minas. Foi pesquisador da Escola Legislativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É graduado em Direito pela UFMG, especialista em Poder Legislativo pela PUC-Minas, onde também se tornou mestre em Direito Processual. É doutorando em Filosofia pela Universidade Complutense de Madrid. Em 1989, foi vereador em Belo Horizonte. Foi eleito prefeito da capital mineira em 92 e, em 2002, foi eleito deputado federal. Foi convocado, então, pelo presidente Lula para implantar o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, onde permaneceu até 2010. Nesse momento, passo a palavra ao senhor deputado federal Patrus Ananias. Bom dia. Eu quero inicialmente saudar todas as pessoas que me honram aqui com a sua presença, estudantes, professoras, professores, funcionárias, funcionários da nossa querida PUC-Minas, aqui do São Gabriel. Eu tenho uma relação muito afetuosa aqui com São Gabriel, porque já estive aqui várias vezes. E a minha companheira, minha esposa Vera, foi pró-reitora aqui no São Gabriel. Então, fala muito ao meu coração. Eu quero saudar o professor Carlos Eduardo Carrusca Vieira, coordenador do curso de Psicologia da PUC-Minas São Gabriel, que me fez esse honroso convite. Saudar a aluna estudante Caroline Nascimento Lopes. Saudar também aqui conosco presente o professor Alexandre Rezende Guimarães, pró-reitor adjunto da PUC-Minas São Gabriel. Agradecer a presença. E consta também aqui da relação, não sei se está ainda conosco aqui, a diretora da Faculdade de Psicologia da PUC-Minas, professora Betânia Diniz Gonçalves. Primeiro, eu quero me justificar e pedir desculpas a vocês pelo atraso. Houve um problema aí na viagem, atrasei mais do que eu esperava, então espero contar com a compreensão de vocês. Peço desculpas. Se é que compensem com o medido, que eu posso dizer que daqui até o final da manhã e começo da tarde, eu estaria à disposição de vocês, para a gente continuar depois, inclusive, de forma mais informal, se for um caso, as nossas reflexões, né, que faremos agora aqui nesta manhã. O convite, então, foi para nós falarmos aqui com vocês sobre a atual conjuntura brasileira
e o impacto, né, dessas chamadas reformas que o governo golpista e ilegítimo, na minha avaliação, respeitando as pessoas que pensam de forma diferente, vem impondo ao país. Eu penso, então, que para nós fazermos uma avaliação de conjuntura assim, um pouco mais consistente, para nós compreendermos efetivamente o que está se passando aqui, hoje, né, aqui no nosso país, eu considero importante nós fazermos, ainda que de uma forma bem sucinta, uma passada pela história do Brasil. Eu até produzi recentemente um texto, ficou um pouco grande, um texto meio, onde além das análises políticas, tem também algumas digressões literárias, mas é uma tentativa de entender. É um texto que está também à disposição, quem quiser eu terei prazer em enviar, que chama Brasil, Travas e Possibilidades. Quer dizer, a pergunta que se coloca é essa, né? O que impede um país, com os recursos e as potencialidades do Brasil, um país continental, recursos naturais, por exemplo, recursos hídricos, com todos os nossos descuidos e descasos em relação a esse bem precioso, fundamental para a vida, que é a água, o Brasil continua sendo a maior reserva hídrica do mundo. Condições climáticas favoráveis, podemos produzir aqui o ano inteiro, recursos minerais, né? A brava gente brasileira. Por que, a despeito de todas essas condições favoráveis, o Brasil não se afirmou ainda como uma nação soberana, titular, dona da sua história, do seu destino, uma nação economicamente forte, socialmente justa e solidária, uma nação também comprometida com o meio ambiente, que preserve os seus esplêndidos recursos naturais. Falamos aqui da água, da terra, da biodiversidade, dos ecossistemas. Uma nação que preserve esses recursos para as gerações presentes, nós aqui, e também para as meninas e meninos que estão a caminho, as gerações futuras. Onde estão essas travas? Eu vou levantar aqui com vocês algumas pistas, gente. Não é uma afirmação peremptória. Eu estou à procura também. Quero, inclusive, lembrar aqui, fazendo um parênteses, eu ontem fui homenageado. Estava por conta da minha questão de idade, fazendo uma viagem de avião. A pessoa me perguntou, eu sentei onde fica ali a saída de emergência. Sentei lá direitinho, ouvi as explicações. Daí a pouco chegou o aeromoço e falou, o senhor tem mais de 60 anos? Eu falei, eu tenho. O senhor não pode ficar aqui. Aqui só pode ficar pessoas com menos de 60 anos. Porque a saída de emergência tem que ter uma certa destreza. Assim. Aí eu me dei conta, né? Eu, ficando velho, né? Para ser exato com você, 65, né? Mas eu tenho um orgulho também. Por isso eu me sinto muito bem aqui com vocês, né? Um velho professor. Me afastei agora da PUC com o coração doendo, mas 38 anos de carteira assinada. Minha carteira estava aberta desde 1º de maio, uma data muito simbólica, de 1979. Então, eu comecei minha militância exatamente aos 14 anos, quando eu fui eleito presidente do Diretório Estudantil de Bocaiúva, minha terra natal. Então, são mais de 50 anos de militância. Sempre com o Brasil muito presente no meu coração. E sempre tentando entender os desafios, as possibilidades, os encantos e os desacertos desta grande e querida pátria brasileira. Então, o primeiro ponto que eu levanto, gente, existem e agem com eficácia, estou perguntando, interesses internacionais hegemônicos, no passado eram chamados de imperialistas, aos quais não me interessa o pleno desenvolvimento e emancipação do Brasil? Sejamos mais claros. Nações poderosas, mais claros ainda, os Estados Unidos, por exemplo, mas também os países europeus, os países desenvolvidos, economicamente,
e que de alguma forma controlam o mundo, agora com outros atores importantes também, como a China. Talvez não interesse a esses países que um país como o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, um país continental, se torne também uma referência internacional. E nós viemos caminhando nesse sentido. A questão dos BRICS, a Aliança Brasil, China, Índia, África do Sul, Rússia, a nossa intensa relação, pela primeira vez na história, com os países aqui irmãos da América Latina, a nossa relação também, pela primeira vez na história, mais intensa, fraterna, com os países irmãos também da África. O Brasil se colocando como um ator também no cenário internacional. Isso contribui para o desequilíbrio das relações internacionais? Essa é uma pergunta. E ao lado desses interesses de países poderosos que querem preservar a sua hegemonia, podemos considerar também os interesses dos grandes grupos econômicos internacionais, o capital financeiro, as transnacionais. A quem interessa, enfim, que o Brasil não se viabilize como o grande projeto de nação independente que nós queremos e merecemos, para nós e para as gerações futuras. Aqui tem um outro aspecto importante ligado a esse. O Brasil sempre foi um país de economia dependente. Nós sempre estivemos a serviço dos interesses dos países chamados desenvolvidos. Nós sempre estivemos na periferia do chamado mundo desenvolvido do capitalismo. Isso tem sido objeto de muitos estudos. Até o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, numa época da sua vida, depois ele pediu que nós esquecêssemos os seus escritos, andou preocupado com essa questão da dependência do Brasil, a teoria da dependência. O saudoso e grande economista Celso Furtado, várias pessoas andaram estudando o porquê que o Brasil é uma nação dependente, já está na periferia. Nós produzimos matéria-prima. Eu fiquei sabendo agora, por exemplo, de uma notícia que eu fiquei assustado, eu não sabia, vivendo e aprendendo. Com essa crise aí da exportação da carne, não vou entrar nesse detalhe aqui, porque pode, com essa confusão que deu aí dos frigoríficos e tal, eu li algumas coisas, Geraldo, me dediquei para ler algumas questões sobre essa questão disso aí, me deparei com uma coisa seguinte: o maior comprador de carne do Brasil é Hong Kong. Hong Kong é uma cidade. Eu vou usar uma expressão aqui que a gente usava em Bocaiúva, já no sertão de Minas. Eu podia usar uma palavra bonitinha, fiquei perplexo. Não, eu fiquei besta. Não, uma palavra assim, bem, prestando homenagem lá às minhas origens rurais bocaiuvenses. Né? Por quê? Porque nós vendemos, o país continuou vendendo matéria-prima. Nós vendemos carne bruta para eles industrializam a carne e vendem para o mundo inteiro. Assim, então, nós somos, é o ciclo da cana-de-açúcar, o ouro, foi embora todo aqui de Minas, depois veio o ciclo do café, agora é a soja e o boi, né, assim, que efetivamente estão puxando a economia do Brasil. Matéria-prima. Né? Então, por que um país como o Brasil insiste? Né? É uma injunção histórica, é um destino dado, que nós sejamos um país da periferia do chamado mundo capitalista, produzindo sempre matérias-primas para eles industrializarem e ganharem muito mais a partir daquilo que nós produzimos? Aqui tem outra suspeita também, que eu venho refletindo sobre ela e que eu trabalho nesse meu texto maior que eu falei, Brasil, Travas e Possibilidades, que é a questão da burguesia brasileira. Né? Nós não tivemos no Brasil uma revolução burguesa. Como teve, por exemplo, a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa. Os Estados Unidos se tornaram independentes da Inglaterra como uma ação da burguesia presente nos Estados Unidos. A Declaração de Independência de 1776 e a Constituição dos Estados Unidos, em vigor até hoje, com as emendas, se não me falha a memória, de 1787, acho que 11 anos depois da Declaração de Independência. Né? No Brasil, nós não tivemos essa revolução burguesa. Então, na leitura que eu faço, uma parcela majoritária, não vou dizer todos, não, tem exceções, né? Tem empresários brasileiros ousados, né? Tivemos casos, mesmo no Império, o Mauá, né? Irineu Evangelista de Souza,
Depois, no início, nos primeiras décadas desse século, um empresário paulista também, Roberto Simonsen. Tivemos aqui em Minas empresários também, o Gianetti, com uma visão maior também, vinculando os seus interesses empresariais aos interesses do país, né, ao projeto nacional. Mas a leitura que eu estou fazendo, em sintonia com muitos outros marxistas, como o Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, não marxistas, como o Darcy Ribeiro, né, e até mesmo pensadores mais convencionais, de tradição cristã, católica, como foi o saudoso Alceu Amoroso Lima, o crítico literário Tristão de Ataíde. Todos eles apontam de formas diferenciadas para um problema delicado no Brasil. O distanciamento entre a burguesia, que alguns chamam de elite, etc., e os interesses do povo brasileiro. Quer dizer, uma parcela da nossa elite, ou da nossa burguesia, ela é apátrida. Ela é colonizada e colonizadora. Ela não tem nada a ver com o Brasil. No passado vivia fascinada com as luzes de Paris. Agora ficaram até mais, rebaixaram um pouquinho, parece que agora o encanto é com Miami. Mais próximo aqui, nos Estados Unidos. Mas não tem um projeto de nação, e isso tem a ver com a história do Brasil. Quer dizer, a nossa burguesia, primeiro, ela teve que se defrontar com a questão indígena. E passou para nós a ideia de que os nossos antepassados indígenas constituem uma raça inferior. Porque para matar os índios tinha que dizer que eles eram inferiores. Selvagens, violentos, cruéis, né? Incapacitados para o trabalho. Depois veio a escravidão. Essa aí deixou marcas profundas também, talvez mais ainda do que a relação com a questão indígena. Você imagina a escravidão, escravizar ser humano. E o Brasil foi longe, foi o último país a acabar com a escravidão. E o que é muito grave, aboliu a escravidão e não tomou nenhuma medida para incorporar na vida nacional, nos direitos e deveres da cidadania, os nossos antepassados escravos. Foram literalmente jogados na rua da amargura. Tem um livro primoroso que eu li agora recentemente sobre essa questão da escravidão no Brasil. Ângela Alonso, se não me fala o nome do autor, que eu não conhecia, chama Votos, Flores, Votos e Balas. O movimento abolicionista no Brasil, 1868, 1888. Ela pega os últimos 20 anos. Para vocês terem uma ideia do horror, nas antevésperas do 13 de maio de 1888, o que se discutia era se os donos, os senhores de escravos, seriam ou não indenizados pela perda da sua propriedade. Imaginem o legado que a escravidão deixou no Brasil. Para justificar a escravidão, tinha que dizer também que os negros são inferiores. Não dão conta de serem livres, vão beber cachaça, vão fazer não sei o quê. A mesma coisa que disseram para tentar desqualificar o Bolsa Família. Vai dar dinheiro para eles? Ah, não vai ficar. Vamos tomar cachaça? O que é isso? Que é essa visão preconceituosa. Olha, se a gente não gosta, se a gente não aceita os indígenas, nossos antepassados, os negros, nossos antepassados, que são os formadores primeiros e fundamentais do povo brasileiro, se a gente não aceita, não incorpora e gosta dessas nossas raízes, não tem jeito. Então é um sentimento anti-brasileiro. Então a grande parcela da elite brasileira não tem nenhum sentimento de pátria. Vive fascinada com as luzes do exterior mesmo. Então eu queria deixar um pouco essa reflexão também. E nessa mesma linha, né, o que ficou, esse legado do patriarcado, outra coisa muito forte no Brasil também, aqui, pensando um pouco nas jovens, moças, mulheres aqui presentes, a herança do machismo no Brasil, do patriarcado, né? Que é a questão da casa grande. Está voltando, está sendo lembrado esse simbolismo. A casa grande vinculada à grande propriedade rural, né? As sesmarias no passado, o latifúndio, né? A questão do coronelismo, do mandonismo, né? Que vem até os nossos dias, mas foi muito forte e dominante na chamada República Velha, no período que vai da proclamação da República até a Revolução de 1930. Né? Fala hoje, gente, aqui outra reflexão também que nos interessa, né? Tem sido colocado hoje a questão da corrupção no Brasil, e é importante nós enfrentarmos esse problema mesmo, né? Não tem dúvida. Nós precisamos desprivatizar o Estado brasileiro, colocar o Estado brasileiro, os recursos do Estado brasileiro, as riquezas do Estado brasileiro a serviço do povo brasileiro e não a serviço de minorias, de grupos econômicos, etc.
Mas é preciso que a gente tenha uma visão estratégica e histórica também, para ter uma compreensão mais profunda do problema. Nós estamos enfrentando hoje, com acertos e erros, a meu ver, com idas e vindas, com aspectos luminosos e aspectos mais sombrios, essa questão da corrupção no país, essa relação promíscua entre os interesses privados e os interesses públicos, mas a gente não pode perder de vista o passado. Eu não vou muito longe de novo, não vou voltar lá na colônia, não. Mas no período do coronelismo, por exemplo, não haviam corrupções no Brasil, não. Era a corrupção. O Estado brasileiro era literalmente apropriado pelos senhores, pelos coronéis, pelos herdeiros da Casa Grande, pelos detentores do poder econômico e político na época. Tem um livro muito bom para quem é da área de direito, do professor Vitor Nunes Leal, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, chama Coronelismo, Inchada e Voto. Os coronéis mandavam no país. O país era deles. Elegiam vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, governadores. Os governadores elegiam o presidente. Tudo eleição fraudada, as chamadas eleições a bico de pena. Não tinha no país justiça eleitoral. Então é importante nós termos o Brasil, a nação brasileira, na minha leitura, começa a ganhar feições de Estado com todas as contradições a partir da Revolução, com as suas imitações também, da Revolução de 1930. Bom, esse é um quadro. Agora eu vou colocar para vocês assim, uma outra reflexão, assim, desdobrando essa. Vários momentos o Brasil dá a impressão de que vai acontecer. Estamos próximos de alguma coisa boa. E, de repente, vem o tranco. Um momento importante na história do Brasil foi o período do Getúlio Vargas, com todas as suas contradições. Autoritarismo, o Estado Novo, assim, personalismo, mas também com avanços na área social, a CLT, hoje que eles querem acabar com ela, e, sobretudo, o segundo período, quando ele volta democraticamente eleito em 1950. Tem uma biografia muito boa, em 3 volumes. Se não me falha a memória, o autor chama Lira Neto. Muito boa. 3 volumes, assim, quem quiser conhecer o período getulista, a personalidade dele, as contradições, as idas e recuos, esses 3 volumes contam muito bem a história. Na verdade, Getúlio Vargas foi levado ao suicídio pelas suas virtudes, e não pelos seus erros. Quando ele começa a afirmar um projeto de nação, pensar o Brasil cada vez mais como uma nação, quando ele começa a se voltar com maior nitidez para as classes trabalhadoras, para os empresários mais comprometidos com o projeto nacional brasileiro, ele é levado ao suicídio. Eu costumo dizer que a Casa Grande no Brasil não perdoa. Getúlio Vargas foi um filho legítimo da Casa Grande, grande proprietário de terras do Rio Grande do Sul. Ele tentou lançar algumas tênues redes, alguns tênues sinais para a senzala. A Casa Grande não o perdoou. Quando a gente lê a biografia dele, estuda, a oposição a ele, rigorosa, parece que com apoio também internacional, foi dos setores mais conservadores, direitistas, da burguesia brasileira, lideradas na época por um jovem extremamente talentoso, mas muito perigoso mesmo também, que era o jornalista que depois se tornou deputado e escritor, governador da Guanabara, o Carlos Lacerda. Bom, mas com todo o trauma do Getúlio, o Getúlio conseguiu dar um tranco, Porque com o suicídio, ele de alguma forma derrotou os seus opositores. Ele colocou os seus opositores numa situação delicadíssima, Ele buscou uma saída heróica, não prevista, que inclusive tocou fundo o coração das brasileiras e brasileiros comprometidos com o país, trabalhadoras, trabalhadores, juventude, setores mais progressistas e comprometidos com o projeto nacional brasileiro, foram para as ruas e se mobilizaram e tal. O fato é que, na esteira da morte do Getúlio, o Brasil teve a eleição do Juscelino Kubitschek para presidente da República em 1955. O Juscelino era um homem brilhante, sorridente, eu o vi algumas vezes, 2 ou 3 vezes, encantador, mas ele não tinha nenhuma sensibilidade social. A questão dos pobres,
das classes trabalhadoras, não passava muito na cabeça dele, não. Eu acho que ele acreditava que o crescimento econômico, por si só, produziria uma sociedade mais justa. Nós aprendemos que não, né? É preciso ter crescimento econômico e políticas sociais. Até porque as políticas sociais constituem também um fator de desenvolvimento econômico, porque você coloca no mercado de consumo de bens e serviços básicos os pobres. Hoje nós sabemos o impacto positivo que o Bolsa Família, que o benefício de prestação continuada, o BPC, benefício da LOAS, as aposentadorias rurais, os reajustes adequados, mais ousados do salário mínimo, tiveram nas economias locais e regionais, o impacto positivo dos pobres começando a comprar, etc. Mas na cabeça do Juscelino, o crescimento econômico era a grande questão. Mas o fato é que ele mexeu com o Brasil, né? Descontando essa questão de que ele não tinha realmente maior preocupação com os pobres, nem com as políticas públicas, sociais, mas é um dado importante, ele fez Brasília, puxou o Brasil para dentro, tirou o Brasil do litoral e puxou o Brasil para os sertões, né? E ele fez uma coisa boa, importante, ele começou e terminou. Se ele não tivesse terminado, eu acho que ele teria virado uma obra inacabada. E a partir de Brasília, integrou o Brasil, né? Assim, já como governador de Minas, ele lançou o binômio, que ele colocou também no Plano Nacional, energia e transporte, né? Questão das estradas, etc. O governo Juscelino foi também um governo de tolerância, um governo de espírito democrático, né? E teve coisas muito importantes no Brasil. O Brasil cresceu naquele período. Talvez até independente do governo dele, mas talvez refletindo aquele bom astral, aquele bom humor, aquela coisa. O fato, por exemplo, na literatura brasileira aconteceu o fato mais importante da literatura brasileira do século XX e, na minha opinião, de toda a história da literatura brasileira. Mas eu respeito os que pensam de forma diferente, que lá em casa, por exemplo, nós temos uma divergência profunda, eu e a Vera. Eu sou rosiano e ela é machadiana. Então, eu vou respeitar aqui os leitores e admiradores do Machado de Assis, mas eu acho que o grande acontecimento literário no Brasil foi em 1956, quando o escritor mineiro, João Guimarães Rosa, publicou O Grande Sertão Veredas. Em 1958, a seleção brasileira de futebol ganhou a Copa do Mundo encantando o mundo. Você imagina uma seleção que junta Pelé e Garrincha. Então, a bossa nova, aí aparece a bossa nova, a música popular brasileira alcança o seu ápice, né? Uma mobilização cultural importante, né? Começam a surgir os grupos teatrais, né? Movimento cultural da juventude, né? Como é que chamava o negócio do teatro? Tinha uma CPN, Centro Popular de Cultura, o CPC, emerge o Centro Popular de Cultura, a mobilização dos jovens cresce muito através da União Nacional dos Estudantes na época, que se tornou também um centro de referência cultural. Então, dava a impressão que o Brasil estava acontecendo, pois as elites brasileiras arrumaram uma confusão, elegeram o Jânio Quadros, um aventureiro. Jânio Quadros renuncia, primeira tentativa de golpe, porque os comandantes militares não aceitaram a posse do João Goulart, o Brasil quase vive uma guerra civil, acerta daqui, vê aquele parlamentarismo de arremedo assim, de última hora, mas nada impediu que em 1964 viesse o golpe. E o Brasil mergulhasse na noite que eu vivi. Eu tinha 12 anos quando aconteceu o golpe de 1964. Passei minha juventude lutando contra a ditadura. Período difícil, né? Depois teve o golpe no golpe, né? Período mais tenebroso, que começou no dia 13 de dezembro de 1968, quando eles baixaram o ato institucional número 5, seguramente o instrumento mais repressivo e mais duro da história do Brasil, liberando as torturas, as mortes, as perseguições, etc. Total controle da imprensa, da cultura, um período muito ruim. Vamos pelejando, retomamos, um momento luminoso, a Constituição de 5 de outubro de 1988, que o saudoso deputado Ulisses Guimarães chamou de Constituição Cidadã. O período que antecedeu a Constituição foi muito bonito. 1986 a 87, até outubro de 88. O Brasil se mobilizou. Brasília tornou-se, de fato, a capital do Brasil. Os movimentos sociais foram para lá.
indígenas, negros, mulheres, as pessoas que defendem os direitos das crianças e adolescentes, das pessoas com deficiências, sindicatos e federações e confederações de trabalhadores, mas também de empresários, grupos culturais. Houve uma mobilização, e a Constituição, que não é perfeita, que tem suas limitações, refletiu bem e apontou para o futuro para o Brasil. Uma Constituição social, uma Constituição que apontava para o Brasil o caminho do Estado do bem-estar social. Uma Constituição bem próxima, bem comprometida mesmo com aquilo que ela diz, o Estado democrático de direito. Tanto que depois vieram as conquistas sociais, especialmente a partir do primeiro governo do presidente Lula. Eu tenho orgulho, tive o orgulho de ter participado como ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e ter contribuído efetivamente na implementação de políticas públicas, como Bolsa Família, integrando o Bolsa Família com as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, com a rede de proteção social, com as políticas públicas da assistência social. Foi um avanço. Aí tivemos uma série de conquistas. Vou resumi-las, depois eu falo também dos erros, já começa a caminhar para o final, gente. Eu penso que com base na Constituição, que está sendo totalmente descaracterizada. Totalmente. Nós estamos vivendo no Brasil como se nós tivéssemos uma Constituinte às avessas. Lá no Congresso Nacional, o que estão fazendo com a Constituição é um horror. Voltaremos a isso mais um pouquinho à frente aqui. Mas a Constituição, o fato é que ela nos deu condição para avançarmos. E nós avançamos mesmo. Sabe, assim, não é uma coisa qualquer. Quando em 2014 eu cheguei em casa um dia à noite, liguei a televisão e vi a notícia. A FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, estava retirando o Brasil do mapa da fome, reconhecendo o êxito do Fome Zero, reconhecendo o êxito das políticas sociais que nós implantamos no país. Vencer a luta contra a fome é uma conquista secular no Brasil. A fome no Brasil foi objeto de muitos e sérios estudos. Presto homenagem aqui, por exemplo, ao Josué de Castro, grande sociólogo dos anos 40, 50, vítima do golpe de 64, que escreveu 2 obras de referência, Geografia da Fome e Geopolítica da Fome. O meu conterrâneo de Bocaiúva, o Herbert de Souza, o Betinho, aquele, que virou o verso famoso, do Brasil, que sonha com a volta do irmão do Enfio. O irmão do Enfio, a família do Enfio, eles todos são lá de Bocaiúva. Pois bem, o Betinho mobilizou o Brasil na luta contra a fome. Começou falando de Natal sem fome. Para vocês verem que até muito recentemente nós tínhamos a questão da fome no Brasil como um drama, uma questão que atingia milhões e milhões de pessoas e famílias e comunidades inteiras no Brasil, especialmente comunidades quilombolas, comunidades indígenas, etc. É um problema dramático, Então, nós temos erradicado a fome. Outra questão que eu achei esplêndida, uma coisa que me marcou profundamente. Em 2015, eu estava ainda no Ministério do Desenvolvimento Agrário, aí já no governo da presidente Dilma. Eu fui visitar, passei uns dias no Sertão Central do Ceará. Sertão Central, núcleo da seca. 5 anos de poucas chuvas, de seca braba no Nordeste. Aí eu falo com conhecimento de causa, porque a minha região, norte de Minas, tem características climáticas, geográficas, culturais, muito parecidas com o Nordeste. Então, fui lá e me dei conta. Nós não tínhamos mais os retirantes da seca. Não tínhamos os flagelados. Não tínhamos mais aquilo que nós lemos em obras clássicas da literatura brasileira, como As Vidas Secas, do Graciliano Ramos, ou As Mortes e as Vidas Severinas, do esplêndido poema de João Cabral de Melo Neto, que encontrou ainda uma parceria na música do Chico Buarque. De repente me dei conta, o Brasil não tem mais os retirantes, não tem mais os flagelados da seca. Era um drama. Qualquer seca no Nordeste, no Norte de Minas, as consequências dramáticas eram previsíveis. Milhares, milhões de pessoas, famílias, comunidades saindo das suas terras,
expulsas pela sede, pela fome, pela miséria extrema, multidões nas ruas, nas estradas, clamando por um prato de comida. De repente não tivemos mais isso. Aí que eu me dei conta, por que não tem? Por causa do Bolsa Família, por conta das políticas de apoio à agricultura familiar, altamente exitosas, o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que saiu de 1 bilhão e pouco quando o Lula assumiu, para 30 bilhões, que foi o último lançamento que eu fiz como ministro junto com a presidenta Dilma, 30 bi. E o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que é um outro programa extremamente justo, porque compra do produtor pequeno, produtor, na época da safra, quando o preço tende a cair, e com esse preço, compra pelo preço justo e garante apoio alimentar a pessoas, famílias, comunidades em situação de vulnerabilidade alimentar. E o programa Luz para Todos, que tornou o Brasil um país iluminado. Todos os cantos que a gente vai no Brasil tem luz elétrica hoje. Eu sou de um tempo que, na minha infância, na roça, a gente vivia com lamparina e com lampião. Então, você vai ir dando conta. A educação, gente. Vocês que são jovens estudantes, 1.500.000 jovens, filhas e filhos de trabalhadoras e trabalhadores de baixa renda na universidade, por conta do FIES, do ProUni. 644 novas escolas técnicas, como o povo diz, que são os IFETs, os Institutos Federais de Educação Tecnológica, espalhados pelo Brasil inteiro, de nível médio e superior. Toda cidade que vai no Brasil com mais de 50 mil habitantes, você encontra um IFET. Dezenas de novas universidades públicas e extensões universitárias. Muita coisa boa foi feita no país. Eu tenho orgulho, reitero, de ter participado, de ter dado a minha modesta, mas dedicada contribuição nesse processo, né? O início das obras, com todas as suas contradições, mas acho que tem consequências positivas, da transposição do São Francisco, levar água para quem não tem água, que é uma questão fundamental lá no semiárido nordestino. Minha Casa é Minha Vida, programa pouco divulgado, quase 3 milhões de casas entregues, beneficiando também famílias de baixa renda. Então, não vou me alongar mais aqui, só para dar um apanhado geral de algumas políticas públicas, de algumas obras sociais que foram realizadas nesse período e que contribuíram efetivamente para reduzir a miséria, a fome e a pobreza no Brasil. Cometemos erros? Cometemos. Também não vou me aprofundar muito aqui, mas tivemos que nos submeter à questão do chamado presidencialismo de coalizão, governar com partidos e forças políticas mais conservadoras, para garantir o apoio no Congresso, a aprovação de projetos, etc. Valorizamos demais as eleições para o Executivo, presidente, governador, prefeito, e esquecemos a importância das eleições legislativas, desde as câmaras municipais de vereadores, até o Congresso Nacional, Câmara, os deputados, Senado. Tivemos que nos submeter, enquanto partido, força política, a essa coisa perversa que há anos, há décadas, há séculos, comanda o processo eleitoral brasileiro, o financiamento privado de campanhas, e mantendo essa relação promíscua, né, entre o setor público e o setor privado. E também o que eu acho mais importante, talvez, não avançamos em alguns desafios estratégicos. Eu tenho hoje uma avaliação que, com todos os avanços que nós tivemos, e foram muitos, com base na Constituição, especialmente a partir do primeiro mandato do governo do presidente Lula, com todos os avanços que nós tivemos, especialmente no campo social, das políticas públicas sociais, nós não conseguimos uma coisa que eu acho que é o grande desafio que nós temos e que talvez fique para a geração de vocês, as jovens e os jovens aqui presentes. Nem vou falar do socialismo, não. O meu sonho, do fundo do coração, que eu carrego desde a juventude, é um socialismo democrático, libertário. Até onde a gente percebe, ele não está posto no horizonte das nossas possibilidades. Então, o que eu defendo hoje, o que eu estou colocando como bandeira fundamental para nós e para que a geração de vocês assumam também com todo vigor, nós precisamos normatizar, disciplinar o capitalismo brasileiro.
Nós vivemos ainda no Brasil um capitalismo selvagem, um capitalismo sem normas, sem limites. Os países capitalistas mais desenvolvidos, especialmente os países escandinavos, a Suécia, a Dinamarca, a Noruega, mas também outros países europeus, o Canadá, que eu conheço também, esses países domesticaram o capitalismo. São países capitalistas. Mas o capital não pode tudo. O direito de propriedade, a economia de mercado, a livre iniciativa, estão preservados. Mas todos eles, propriedade, mercado, livre iniciativa, devem estar também subordinados às exigências superiores do direito à vida. A vida que é o bem maior, que nos coesiona. E o direito à vida pressupõe políticas públicas vigorosas que promovam a vida. É a saúde, é a moradia, é a educação, é o desenvolvimento também do espírito humano. Devem estar subordinados às exigências superiores de um projeto de nação, do bem comum, do interesse público. Nós vivemos em comunidade. Nós somos seres societários, comunitários. Nenhum de nós vale nada sozinho. Nenhum de nós sobrevive sozinho. Nós somos dependentes uns dos outros. Não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista afetivo. Nós somos dependentes do olhar, do reconhecimento do outro, do afeto do outro. Então nós temos que considerar essa dimensão coletiva. Então os interesses privados, os interesses particulares, legítimos, devem estar também subordinados aos interesses comunitários, aos interesses coletivos, né? Esse é o desafio que talvez nós não tenhamos, talvez não, que nós não enfrentamos no Brasil. E com isso não avançamos. Aí tem que ver também se as condições possibilitavam, né? Mas nós não avançamos em 3 reformas. Reforma não é isso que vocês estão falando, não, gente. Reforma trabalhista, isso é retrocesso. Reforma é uma coisa que muda, que avança, né? 3 reformas fundamentais que apontam nessa perspectiva de normatizar o capitalismo. São as 3 reformas que asseguram, que traduzem na prática o princípio constitucional, que determina a função social da propriedade e das riquezas. A função social da propriedade e das riquezas se traduz em 3 reformas: a reforma agrária, a reforma urbana. A especulação imobiliária não pode prevalecer sobre o direito à moradia. Nós não podemos aceitar hoje, no século XXI, com os problemas demográficos que nós temos, que a especulação imobiliária rural e urbana prevaleça sobre o interesse público, o bem comum, e a reforma tributária. Gente, não é verdade esse negócio que brasileiro paga muito, que o Brasil cobra muito imposto. No Brasil, quem paga imposto são os pobres, que pagam, inclusive, imposto sobre comida, que é um imposto regressivo, e a classe média assalariada, que tem o seu desconto na fonte. Os ricos, os banqueiros, o capital rentista, os grandes empresários, os grandes especuladores não pagam impostos no Brasil, ou pagam muito aquém do que deveriam pagar, ou pagam muito aquém daquilo que a classe média assalariada e os pobres pagam. Ou diretamente ou indiretamente através... Nós não temos no Brasil o chamado imposto progressivo, que vai progressivamente tributando mais quem pode mais, que foi um princípio que nós adotamos aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, quando eu fui prefeito, e a cidade acolheu bem. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Quem não pode, não paga. Recebe, para que no futuro os seus filhos, filhas, netas e netos possam dar também a sua contribuição ao bem comum. Então, eu penso que foram esses alguns erros, algumas falhas. Não sei também, gente, não quero julgar ninguém, até porque eu participei disso também. A gente faz também dentro das condições históricas possíveis. A gente avança, a gente não faz tudo o que quer, porque as forças que se opõem a nós, né, mencionei aqui um pouco, elas também estão presentes. Elas também votam, têm presença no Congresso, têm presença no Poder Judiciário, têm presença na mídia, nos meios de comunicação, né? E também disputam a cabeça e o coração das pessoas, né? Mas, de qualquer maneira, esse é um desafio que nós temos para frente. Agora, a leitura que eu faço, já entrando na parte final aqui, é que o golpe foi dado não pelas nossas falhas,
não pelo que nós deixamos de fazer, que eu mencionei aqui, mas pelo que nós fizemos de bom em prol dos mais pobres. Eu estou cada vez mais convencido disso. E o que me convence disso é a agenda perversa que o governo ilegítimo, golpista, está impondo ao país. É um assombro. Eu confesso para vocês que meu coração fica dolorido. Tem hora que dá vontade assim, mas a gente tem que resistir, né? Tem que levantar a cabeça, mas é de amargar. É uma operação desmonte de todas as conquistas sociais que nós tivemos no Brasil nos últimos anos, eu quero reiterar, com base na Constituição Cidadã, mas especialmente a partir do início do primeiro mandato do governo do presidente Lula, com essas políticas que eu mencionei aqui, e outras mais, seria muito cansativo ficar enumerando. Eu estou convencido, além do desmonte das políticas sociais, dos direitos sociais, dos direitos dos pobres, um desmonte do país. Uma quebra de vez da frágil soberania nacional. Um descompromisso total com o futuro do nosso país. Chego lá, 1 ano, gente, está fazendo agora 1 ano do governo golpista. Abril do ano passado começou essa... Eu chego, o que nós já voltamos lá? Primeiro, o pré-sal. Uma riqueza brasileira totalmente privatizada. E, com isso, fica aberto o caminho para a privatização da Petrobras. Logo depois, entra a PEC 241 na Câmara, 55 no Senado, já aprovada e que hoje é a Emenda Constitucional 95. É uma das peças fundamentais para desconstituir, para quebrar a espinha dorsal da Carta Constitucional de 5 de outubro de 1988. Nós chamamos a PEC do desmonte. Alguns chamam até mesmo a PEC da morte. Eles chamam de PEC do teto, ou dos gastos. Congela o Brasil por 20 anos. Um país como o nosso, com as potencialidades que nós temos, um país que precisa crescer, para por 20 anos. Se nós tivermos o melhor dos cenários, não teremos nenhum investimento. Se nós tivermos crescimento econômico, inflação zero, não vai ter nenhum investimento. Porque o investimento é feito com base na inflação do ano anterior. E aí junta tudo. Se tiver 2% de inflação, ou 3%, aí tem que ser 2%, 3% para todos os investimentos no país. Entre a área social, educação, saúde, cultura, assistência social, segurança alimentar, entre a infraestrutura, entre a pesquisa em áreas de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico, científico, para tudo. É uma coisa assombrosa. Assina a sentença de morte de um programa vitorioso, exitoso, como é o programa Bolsa Família. Ele não vai resistir durante 20 anos a não ter investimentos maiores, não ter um acompanhamento, um monitoramento. E como é que ficam as demandas de educação? Né, assim, e nenhuma medida no sentido de estimular o crescimento do país. Uma coisa muito perversa. Aí vem a reforma da educação. Perversa. Primeiro, essa história de escola sem partido. Gente, escola sem partido não existe. Escola sem partido é a escola do partido único. É o partido da escola sem partido. É o partido único. A escola é o lugar da reflexão, do debate. É isso que nós estamos fazendo aqui. E que vocês tragam também aqui pessoas que pensam de forma diferente das minhas convicções, para o debate democrático. É claro que nós queremos escolas que preparem bons profissionais, que ensinem aí bem língua pátria, matemática, ciências, que depois se desdobra na física, na química, na biologia, história, geografia. Queremos isso sim, mas queremos uma escola também que forme cidadãs e cidadãos. Uma escola que debata, que desperte, que desenvolva nas nossas crianças e nos nossos jovens uma consciência crítica, uma visão do país. Queremos jovens que pensem o Brasil. Impedir o debate político é impedir o exercício da cidadania. E não satisfeitos, relativizam na escola pública história, sociologia, filosofia. O que eles querem é uma escola pública de nível médio que ensine profissões mais humildes para as filhas e filhos dos pobres e trabalhadores.
A escola pública é para formar cidadãos, trabalhadores braçais. E preserva para as escolas particulares, cada vez mais, a formação daqueles que podem pagar. Mas vão em frente. Vem agora a reforma da Previdência. Não vou me alongar também muito aqui, está sendo bem debatida. A reforma da Previdência está tendo um aspecto importante, está mobilizando bem, porque ela entra na casa de todo mundo, né? Mexe com todo mundo. Mas vou dar só 2 ou 3 rápidos exemplos. Pega um benefício social muito justo e bonito, que é o BPC, que nós consolidamos também, que é o benefício de prestação continuada, que tem base na Constituição, na Lei Orgânica da Assistência Social, na LOAS e no Estatuto do Idoso. O BPC garante às pessoas pobres, e são pobres mesmo. A linha de entrada do benefício é que a pessoa tem uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo. Garante a esses pobres, entre os mais pobres, que tenham mais de 65 anos, e também as pessoas pobres que tenham deficiência, que sejam pessoas com deficiência, incapacitadas para o trabalho, garante um benefício que corresponde ao salário mínimo. Eles estão querendo aumentar a idade de 65 para 70. Imagina uma pessoa que tem uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo. Essa pessoa chega aos 60 anos, se chegar, bastante machucada pela vida, bem alquebrada, porque não teve condições básicas de alimentação, de moradia, de cuidados preventivos e curativos com a saúde. Quer aumentar a idade para 70 e desvincular do salário mínimo. Aí mata o programa. Aí 3, 4 anos não faz nenhum reajuste. O programa começa a se exaurir por si mesmo, que é o que tudo indica, vai acontecer também com o programa Bolsa Família. Uma coisa assim, a outra coisa assustadora também, gente. Trabalhador rural e urbano, que lutam com mais dificuldades braçais, especialmente o pessoal da roça. Aposentadoria das mulheres com 65 anos. Nós sabemos que as mulheres têm dupla, tríplice jornada de trabalho. Tem que cuidar dos filhos, às vezes dos netos também. Tem que fazer comida, tem que cuidar do entorno da casa. Na roça é muito comum isso, né? Cuidar da hortinha, da criação de pequenos animais. Tem que ajudar o marido na roça. 65 anos. E outra coisa assim também assustadora, muito ruim. Para aposentar, a pessoa tem que contribuir durante 49 anos para ter aposentadoria integral. 49 anos. Tem uma coisa também que diz respeito a uma área que eu conheço bem, a agricultura familiar. Os agricultores familiares pagam a previdência de acordo com aquilo que eles vendem. Quem é da roça, como eu sou, sabe que a atividade rural é muito instável. Às vezes chove demais, chove de menos, dá mais, dá menos, às vezes não dá nada. Né? Então, eles pagam de acordo com a produtividade e a venda. Agora não estabelece um valor fixo, independente se produziu, se colheu, se não colheu. Vem a reforma trabalhista. E a coisa é tão estranha que, enquanto nós estamos discutindo, eu estou na comissão da reforma trabalhista, pedi para ficar, inclusive, enquanto nós estamos tentando salvar alguma coisa da reforma trabalhista, atravessa e vota em 48 horas a terceirização, transformando em regra o que é uma exceção, colocando a terceirização também nas atividades fim, colocando a terceirização nos serviços públicos, abrindo a perspectiva, a possibilidade de que segurança pública, educação, saúde sejam terceirizados. É um negócio assim assustador. Eles estão dizendo que a reforma trabalhista é importante porque os sindicatos vão ser fortalecidos, vão ser os sindicatos que vão fazer a negociação. Gente, terceirização acaba com o sindicato, fragiliza os sindicatos. Você vai ter numa mesma empresa várias categorias. E o prazo de trabalho é de 270 dias, 9 meses. Então, a quebra, o revezamento, a substituição da mão de obra vai ser muito intensa. Tudo isso dificulta a relação das classes trabalhadoras com as suas entidades representativas. Uma coisa, aprovaram isso em 48 horas. Agora, estamos lá discutindo, vamos aprovar a reforma trabalhista, que é mais grave, pode ser aprovada dentro da própria comissão. 37 deputados aprovam a reforma trabalhista que acaba com o direito do trabalho no Brasil. É o início do fim do direito do trabalho. Eles estão falando que a CLT é antiga. A CLT é de 1943. Tem que renovar a CLT. Eles estão voltando ao século XIX, ao período anterior ao direito do trabalho.
Nós lembramos aqui a frase célebre de Lacordaire, o religioso francês defendendo o direito do trabalho: entre o forte e o fraco é a lei que liberta. A liberdade oprime. Colocar o princípio do negociado sobre o legislado é começar um desmonte do direito do trabalho, que tem a sua referência na lei. Claro que nós queremos avançar com os contratos coletivos, mas os contratos coletivos têm que ter uma base mínima, que garanta, sobretudo, os trabalhadores que não são assistidos por sindicatos, ou têm sindicatos pelegos, que é o caso de trabalhadoras e trabalhadores rurais, trabalhadoras domésticas, os trabalhadores e trabalhadoras do comércio, aqueles que exercem funções mais braçais, mais penosas, e que muitas vezes não são representados por entidades sindicais. Então, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, dado o adiantado do tempo, gente, mas é um retrocesso. Assim. Aí eu falo também com uma certa autoridade. Eu comecei minha atividade na Católica como professor de Direito do Trabalho, e advoguei bastante um período como advogado de sindicatos de trabalhadores, né? Quando eu me afastei da advocacia, que eu fui para a cadeira de Introdução ao Estudo do Direito. Então, é a área que eu conheço, tem uma relação de estudo afetiva também, né? Tanto que eu estou na comissão, mas é uma operação de desmonte, assim, é uma desconstituição da dignidade do trabalho no Brasil. Colocar as empresas terceirizadas com a liberdade que eles colocaram é colocar a mão de obra, o trabalho humano, como uma mera mercadoria. A empresa terceirizada pode terceirizar de outra, o que nós chamamos de quarteirização. E a empresa terceirizada, a gente pode aceitar também, mas é a mais-valia da mais-valia. É a exploração única e exclusiva da mão de obra. Porque as empresas, bem ou mal, mais bem no caso, aí, produzem bens e serviços básicos para a comunidade, produzem coisas boas para nós. As empresas terceirizadas não produzem nada. É só pegar o trabalhador, explorar a mão de obra dele e ganhar dinheiro em cima do trabalho dele. Isso vira regra. Então, é esse o quadro que nós... E tem outras questões graves, agora vamos começar a discutir, nós vamos dar prioridade também à questão da chamada regularização fundiária, que é liberar terra para pôr no mercado, a questão de venda de terras para estrangeiros, praticamente sem limites. Aí vende a soberania do país. Vende milhares e milhares de hectares, 200, 300 mil, e vai junto à água. Vai junto à nossa biodiversidade, os nossos ecossistemas, a nossa riqueza. Então, esse é um quadro que nós estamos vivendo. Eu penso que eu já apresentei de uma forma mais geral, já falei bastante. Eu quero, então, concluir dizendo para vocês o seguinte: é um momento difícil, mas é um momento que nós temos que nos colocar de pé. Eu acho que o Brasil precisa de nós. As pessoas de bem, e não obrigatoriamente de bens. As pessoas de bem, as pessoas de boa vontade, as pessoas que gostam do Brasil e que querem uma pátria bonita para nós e para os nossos filhos e para os nossos netos e para os netos dos nossos netos, as pessoas que querem uma pátria justa, solidária, desenvolvida, economicamente forte. Queremos, sim, um setor empresarial nacional brasileiro competente, com sensibilidade humana, social, ambiental, um país desenvolvido economicamente forte, mas, como eu disse no início, socialmente justo, né? Saudável do ponto de vista ambiental, das nossas riquezas e recursos naturais. Nós temos que nos colocar de pé. Eu estou convencido e pedindo a Deus que eu esteja enganado, que forças poderosas, do ponto de vista econômico, e interesses internacionais poderosos estão operando para que o Brasil não se viabilize como a nação que nós queremos e merecemos. Eu acho uma palavra ruim, né? Vamos dizer essa palavra fora do vocabulário, acho. Eu estou convencido de que nós precisamos resistir de forma pacífica, não violenta, mas de forma democrática, cívica, de forma vigorosa, para recuperar o Brasil das mãos dessas forças econômicas perversas que não querem a emancipação do nosso país e do nosso povo. Então, eu concluo pedindo a vocês, especialmente aos jovens, não esmoreçam, não cedam às tentações da indiferença, do oportunismo, daquele sentimento ruim de que nenhum esforço vale a pena. Não se acomodem. Eu digo isso com um certo orgulho, porque eu venho de uma geração
que enfrentou e venceu a ditadura. Estou disposto, agora, no entardecer da minha vida, já descendo o outro lado da montanha, eu estava até pensando em aposentar um pouquinho, assim, curtir um pouco mais meus netos, ter uma vida mais tranquila, voltar um pouco mais para os meus livros, mas diante dessa situação, outro caminho não nos resta, se não nos colocarmos de pé e batermos continência, não perante autoridades, quaisquer que sejam, mas prestarmos uma continência ao povo brasileiro, do qual nós fazemos parte. A emancipação, a libertação do povo brasileiro é a nossa emancipação, é a nossa libertação, é a expansão daquilo que nós temos de melhor. Então eu espero encontrá-los cada vez mais presentes nesta grande luta em defesa da pátria brasileira. Muito obrigado, gente.